Nós estamos em Cândido Godói, cidade próxima a Santa Rosa, município que vai fazer 60 anos, prefeito? 60 anos. 60 anos. Nós estamos com o prefeito Valdir Goldschmidt, que está no seu quarto mandato frente ao município. 60 anos de história, o senhor vai para 16 anos. Uma baita da contribuição, prefeito. Certamente, né, uma satisfação participar desse encontro. Certamente há um reconhecimento da população pelo trabalho realizado, né? Então a gente espera que nesses período que falta para terminar esse quarto mandato, que a gente possa encerrar com chave de ouro, como se diz, a participação, né, na vida política de Cândido Godói. Mas o senhor não pretende deixar a política, né? Que o senhor é bem aprovado, bem avaliado pelos munícipes. Olha, a tendência natural, né, a tendência de renovação na parte política, né, de que acho que a contribuição que tinha que ser dada foi dada. Então, a partir desse momento, a gente espera que outras pessoas se habilitem para poder contribuir e trabalhar pelo nosso município tão querido e amado, que todos querem que continue se desenvolvendo. Quais anos o senhor se elegeu aqui? 2003, 2008, 2017 e 2020. 2020. Foram duas sequências de 2 mandatos. Isso, estamos no segundo mandato do segundo período. Prefeito, o senhor, quando começou, esse seu segundo mandato agora, foi um ano que estava ali na crista da onda da pandemia. Esse foi a gestão mais difícil para o senhor? Eu acredito que não. Eu acho que as gestões mais difíceis foram aqueles períodos de 2005, 2008, quando os municípios de toda a região atravessaram secas históricas, né? E a participação e a contribuição do governo federal e do governo do estado eram muito menores. Então as dificuldades eram bem maiores naquele momento. Era então, mais difícil? Mais difícil. Eu sei que tem muito prefeito novo agora que assumiu, achou muito bom, né, nesses 2 primeiros anos da pandemia, mesmo na pandemia, mas em termos de repasse de recursos... Tem muito dinheiro federal, né? Os municípios estavam bem, mesmo no governo do estado, né? Houve uma participação muito importante do ICMS, né, para os municípios, né? Só que agora a gente sabe, né, que essa dificuldade vai começar a permear, né, porque houve muitos cortes, né, desses repasses, vão haver muitos cortes desses repasses, e as demandas que as comunidades e municípios têm sempre é crescente, né? E a gente sabe também que essa demanda ela não para e a gente não vai conseguir atender a todos de uma forma satisfatória. Então, por isso que a gente prevê, pelo menos nesses 2 últimos anos de mandato, né, dessa segunda gestão, mais dificuldade do que nos períodos da pandemia. Olha só. Mas a gente está vendo a seca agora também, né? Como é que o município enfrentou isso? É o segundo ano consecutivo, né? Mas a gente entende, né, que prejudica os municípios, mas dentro do contexto, no país e no estado, a seca não foi tão assim avassaladora quanto foi no ano passado. No ano passado ela atingiu toda a região sul, atingiu Mato Grosso do Sul, foi numa extensão muito maior, e agora é mais centralizado no Rio Grande do Sul. Então, a gente espera que com isso, que os repasses do governo federal continuem vindo de uma forma assim normal. Mais constante. Né? Isso, normal, valores normais. E embora que a gente entenda que os repasses do governo do estado possam ser comprometidos em função dessa seca. Mas o que nos anima e nos alegra um pouquinho é que dentro do município há uma matriz econômica diversa, que não só depende mais da seca ou da chuva para se manter. Então, nós temos atividades, né, que são autônomas ou que não têm ligação tanto assim mais do que a produção agrícola, que depende praticamente, né, principalmente soja, a gente falando soja e milho, da chuva. Mas temos alternativas de economia já bem consolidadas, que quer seja a pecuária de leite, né, a suinocultura, né, a industrialização do nosso município. Tudo isso tem e vai contribuir para que o impacto, né, dessa seca seja menor do que fosse em tempos idos, né, quando a matriz econômica não fosse tão diversificada quanto que é agora. A gente tem observado nos últimos 3 anos que o primeiro trimestre, na questão climática, tem castigado o Rio Grande do Sul com as secas. Ou seja, quem trabalha com a pecuária, por exemplo, consegue ter um estoque de mantimento para o rebanho já planejado para esse período, para atravessar. Isso salvou, de certa forma, comparando a outros municípios, claro, o Cândido Godói desse mal maior.
Eu acredito que todo produtor rural, né, que trabalha com suinocultura ou que trabalha com pecuária de leite, ele já vem consolidado e já vem se preparando há mais tempo, sabendo da previsão de que pode acontecer alguma imprevista. Então ele já trabalha geralmente já com silagem, com outras formas de ter um alimento para o seu rebanho, já de um ano, né? Ele já prevê, ele já antecipa o trabalho dele por um ano, prevendo as adversidades que podem vir. Talvez essa seja a forma menos impactante, né, Ele não é pego de surpresa. Exatamente. O que talvez ele não tenha tanta influência, não tem como interferir, é na questão do preço, né, do custo e tudo. Então aí ele fica muito mais refém do que propriamente dito da questão do clima. Exatamente, fica mais refém da questão das cotações do que da produção em si. Prefeito, o senhor falou da sua matriz econômica, que está configurada de que forma hoje no município? Basicamente, a agricultura ainda é o grande assim, vamos assim, ponto que contribui para a economia do município, né? Mas dentro da agricultura não é mais do binômio, mais soja, trigo, já é essa diversidade de produção que eu falei antes, já de leite, suinocultura, trigo, soja, milho, né? A questão da industrialização, né? Uma indústria forte na cidade. Sim, a indústria da nossa KF ali no nosso município, né, que representa uma grande contribuição, né, da vida econômica do município, né? O comércio com isso também se consolidou. Então há uma diversidade bastante grande, né, na matriz econômica, que faz com que o nosso município sofra, mas talvez não sofra tanto quanto outros municípios que não têm essa diversidade na economia como nós temos. Tem mais indústria na cidade, além da KF? Sei que ela é maior. Sim, tem pequenas indústrias, né, pequenas metalúrgicas, né, que fazem uma estrutura, né, que acabam fornecendo também para a KF. Para a KF indiretamente, mas que trabalham em outros setores também que são importantes, na construção civil e tudo mais, que acabam absorvendo bastante mão de obra e acabam também gerando uma economia e recursos para o município também. Tem muita agroindústria, prefeito? Temos acho que 4 ou 5 agroindústrias consolidadas, já com bastante capacidade de produção, e um dos trabalhos que a gente entende que precisa ser feito, desenvolvido, principalmente as padarias coloniais e tudo mais, e para conquistar um nicho de mercado maior, né, do que seja só regional, talvez para regiões mais amplas que eles possam também exportar a produção deles. O turismo na cidade, como que é? O turismo é um gargalo, né, que a gente sabe, né, que por ser cidade capital mundial dos gêmeos, né, tem essa denominação, né, e tudo, né, só que a gente sabe, né, que isoladamente a gente não consegue trazer turistas para cá. Tem que ter uma combinação de fatores, tem que ter um consórcio, né, de municípios, né, que tragam ou que trabalhem a questão turística como um todo, né, uma parceria para que a gente possa fazer com que o turista venha para Godói, para Santa Rosa, para Santo Cristo, né? Que ele não, né, exatamente, que tem uma rota turística definida. O Uruguai está muito longe aqui, o Rio Uruguai? 60 quilômetros. Qual é a cidade que dá para o Uruguai aqui? Ali tem Campina, tem Porto Xavier, depois é Uruguai, tá? Ou por outra via que é... Pode ser uma rota, né? Poderia ser, né? Mas por si só o Uruguai não chega a ser um ponto turístico, vamos por assim. Seria um ponto de acampamento, de apoio, né, e tudo, né? Mas tem que ter algo a mais que possa fazer com que essa rota se torne interessante, né? Em face muitas vezes da distância que nossa população, ou a população que tem capacidade de fazer turismo, tem da nossa região. Você pega a região metropolitana, que é a grande concentração de pessoas, né, que possa fazer turismo, são 500 e poucos quilômetros até aqui, né? É difícil. Não tem um aeroporto, né? O aeroporto talvez precário, né? Que possa ter dificuldade de trazer o turista para cá. Maior, né? Exatamente. Então essa é uma dificuldade, questão de logística, né? Em face, né, disso aí. Mas estamos trabalhando, a região está trabalhando, a própria Mufrão está trabalhando essa parte, né? Com muita força, né? Para tornar isso tipo assim, uma fonte econômica também para os municípios. Prefeito, no começo da entrevista eu vi uma certa preocupação no senhor em relação à relação com a divisão de recursos, seja pelo FPM ou qualquer outro repasse federal. Essa semana tem 5 mil prefeitos e vice-prefeitos em Brasília na Marcha a Brasília. O senhor vai ainda ou não? Não tenho a pretensão. Eu sei que alguns vereadores foram, né, estão levando pedidos e solicitações
junto às mais diversas deputados e ministérios, né, e certamente de uma ou de outra forma o nosso município vai ser também contemplado. Mas, enfim, essa marcha é mais em defesa dos interesses do município, não seria assim tanto para a busca de recursos, né, para os municípios, exatamente, mais em defesa dos interesses dos municípios, né, que estão sendo muito, assim... Eu acho muito injusta a divisão do FPM e a divisão dos afazeres. Na verdade, você cria muitos programas, né, o governo... Exatamente, e o governo do município que tem que dar a demanda, né, para esses programas sem a devida contrapartida do governo federal. Então, isso acaba onerando muitos municípios. Se há no início uma coparticipação do governo federal, com o passar dos anos não há reajuste, não há nada mais. E mais ou menos nessa linha, a questão das emergências, né, que nos hospitais também, a questão do SAMU, né? No início é uma beleza, um programa ótimo e tudo, né? Só que... Depois que não cobra o prefeito, exatamente. Então há uma falta de contrapartida, né, tanto do governo do estado quanto do governo federal, para que esses programas possam dar um atendimento adequado. Então essa dificuldade, com certeza, é uma das lutas que o município, a questão do piso, né, de várias categorias, né, eu acho que tem que ter uma fonte de recursos que possam contemplar. Não adianta tu fazer um piso e determinar tanto valor cada profissional vai ganhar, que é justa a demanda, mas tem que ter uma fonte que possa garantir, né, de que esse profissional receba seu salário também. Não adianta definir um salário lá em cima e tu não ter recurso para fazer mais. Você acha que a classe política lá em cima fez gentileza com o chapéu alheio? Porque assim, é muito bom, ajuda a dar um aumento, o prefeito paga lá. Eu acho que sim, acho que tem muitas medidas, isso não é de um governo, é de outros, né, que tem muitas medidas, tem muitas medidas eleitoreiras, né, que acabam impactando negativamente os municípios, né, depois os municípios têm que se virar, né. Eu acho que, embora que há, assim, muitas conquistas que os municípios tiveram, né, e isso tem que deixar muito para o nosso presidente, Paulo Zulkowski, né, que trabalhou, assim, incansavelmente em prol dos municípios, mas ainda tem muita coisa para ser, assim, arestada, muita coisa para ser ajustada, para que os municípios possam ter uma vida mais confortável com as demandas que eles têm sob sua responsabilidade. É verdade. Por você ter ideia, aqui no município as pessoas vivem, que sofrem os seus problemas, e o primeiro a ser cobrado é o prefeito, é o vereador. O telefone do celular do prefeito, por exemplo, não para de tocar com a chamada do hospital. Ou seja, as mais pequenas questões é o prefeito que resolve. Na hora de dividir o bolo, é o menor pedaço que vem para ele. Na verdade, é o ente que está mais próximo do cidadão. E agora você pipoca no lado mais fraco. Por isso que sempre dizem que a vida acontece nos municípios, né? Mas parafraseando, né, muitos colegas, na verdade é o que está ali na frente, né, do cidadão para resolver o seu problema. Ele não vai pedir para o governador, para o governo federal, para o deputado, para o senador. Ele vai acorrer ao prefeito que está ali, né, na sua cidade para tentar achar a solução mais adequada para o seu problema. Então, mas isso é histórico, então isso a gente já sabe que é assim, então a gente procura resolver a demanda, exatamente, resolver a demanda coletiva que nós temos, que são mais necessárias e mais importantes para uma comunidade. Em termos de saúde aqui, o senhor atende a média complexidade, baixa complexidade? Baixa complexidade. Média complexidade e alta complexidade, a gente tem nosso hospital de referência, né? Mas dentro das perspectivas, acho que vamos conseguindo atender a população de modo satisfatório. Eu acredito que os prefeitos deviam se candidatar a cargo de deputados, governadores, porque eles têm uma visão mais municipalista. É o caso, por exemplo, do Eduardo Leite. Como o senhor avalia essa relação com os municípios? Eu acho que a relação do nosso governador é muito boa, uma relação assim de respeito. Ele procurou atender as demandas que os municípios tinham, reprimidas, né, as atrasos que tinham, ele procurou assim atender. E ele já foi prefeito também, então ele já sabe, acaba compreendendo, né, de quanto que é a dura vida do gestor municipal. E dessa forma, então, eu acho que ele conseguiu dar vazão a muitos pleitos que os municípios tinham, ele conseguiu contemplar dentro da capacidade que o Estado, sempre a gente sabe que é um pouco limitado. Então, e esse mesmo aspecto a gente espera que o governo federal também consiga compreender, né, de que os municípios, né, que são, tipo assim, a alavanca, né, do crescimento do país, né, dentro das suas comunidades. Prefeito, baseado no que o senhor prometeu em campanha para a reeleição,
chegando hoje, quanto avançou ali no projeto de governo? Não, eu entendo, né, de que não cabe a gente prometer coisas mirabolantes numa campanha eleitoral. A gente vive num contexto local, inserido dentro do contexto local, tu sabe e entende as demandas que a comunidade tem, e tu procura trabalhar as coisas mais prioritárias. E nessas coisas prioritárias que a gente procurou levar no programa de governo, eu entendo que a gente está conseguindo atender. Houve né? entregas nesse período aí? Sim, com certeza. Pode Né? citar. Asfaltamentos em muitas cidades, calçamentos, a questão de equipamentos. Parque de máquinas? Parque de máquinas, praticamente todo ele foi reformulado, né, com aquisições de maquinário assim, novo, com recursos próprios, maioria com recursos próprios. Isso é um desafio grande para vocês. Com certeza. Investimento em termos de aquisição de máquinas, de veículos e tudo mais, para dar mais agilidade e atender a nossa demanda, que era uma demanda sempre assim criticada, né, para as nossas vias do interior. Foi gasto quase 7 milhões de reais em equipamentos rodoviários. A malha viária rural que é muito grande? É grande, são mais de 450 quilômetros, né? Então sempre vai ter isso. Dá para chegar em Porto Alegre. Exatamente. É quase isso ali. Se tu for analisar sobre essa ótica, é muita ruazinha ali, acolá, e são muitas pequenas propriedades. A gente está contando aqui só estradas. Contexto, né? São pequenas propriedades e elas têm que ter interligadas com estradas, né? Exato. E essas estradas acabam sendo municipais e aqui acabam desembocando aqui. E como tem atividades que demandam muito assim, trânsito de veículos pesados, tipo de transporte de suínos. Exatamente. Então acabam estragando, na verdade, no bom sentido, estragando as estradas quando chove e tudo mais. Então, imagina o asfalto. O asfalto ele é planejado para 30, 35 toneladas. Ele ainda sofre impactos e causa buracos. Imagina a estrada de chão, né? Então, nesse quesito, a gente tem um serviço terceirizado também, que é muito importante para a nossa recuperação. E tem funcionado bem. Nessa parte, eu acredito que talvez nessas 4 gestões tenha sido a que melhor funcionou, foi nessa gestão ali, a questão de trabalhos em relação às estradas do interior. Isso é bom, porque a economia está baseada em um tripé, dos quais um dos mais fortes é o que vem do campo. Com certeza. Além dos benefícios, né, que o município concede, por exemplo, a quem quer como incentivo. Então, um incentivo para dar uma diversidade econômica. Por exemplo, quer construir um galpão, quer construir uma pocilga, quer construir um chiqueiro, quer construir um freestyle. O município se dispõe a fazer todo o serviço de infraestrutura, de terraplenagem, de preenchimento, tudo gratuitamente o município faz. Então não importa também. Com certeza. Se eu não me falho a memória, é um dos poucos municípios da região que está usando esse tipo de artifício para favorecer nosso produtor. Falando ainda nisso, prefeito, alguns municípios do estado foram contemplados com o programa de combate à estiagem, com a implementação de açudes. Aqui teve também. Quantos? Aqui nós somos, acho que 12 propriedades foram contempladas, né? São 25 horas, né, cada propriedade, né, para fazer essa abertura de açudes, que é um paliativo. Vamos convir que não é a solução para a estiagem, é um paliativo, né, que pode ajudar na propriedade. Né? Então, exatamente. A questão da solução da estiagem é muito mais ampla a discussão. É muito mais ampla a discussão, um projeto muito mais profundo, né, do que... Tem que cuidar das bacias, tem que cuidar das então é uma coisa bem mais complexa do que simplesmente abrir as açudes, mas ajuda, é um paliativo que ajuda. Foi investir quase 300 mil reais, então. Existe, por aí. E na zona urbana, entregas, prefeito? O senhor disse pavimentação? Pavimentação, a questão da unidade sanitária, ampliação da unidade sanitária, nós temos um convênio com o hospital, né, com repasses mensais, né, importantes para manter no hospital, que não é um hospital municipal, nem um hospital privado, né, é uma sociedade hospitalar, que precisa do recurso do município para sobreviver. Então, existem essas questões todas, né, questão da limpeza, terceirização, jardinamento e tudo mais. Então, a gente tem um forte foco nessa questão. É bonita a cidade, né? Eu conheci aqui há algum tempo, visitando agora pela segunda vez. Receptiva, é gostoso aqui? Que bom. Tomara que a gente consiga melhorar cada vez mais para dar mais, assim, um aspecto de boas-vindas para quem nos visitar. É verdade. Ainda falta 1 ano e meio, prefeito. O senhor não pode mais vir para a reeleição? Não, e também não pretendo. Acho que minha missão já
está cumprida, aquilo que eu tinha que contribuir para a comunidade, estamos procurando fazer o máximo dentro das possibilidades e acho que está de bom tamanho. Mas não dá para armar a rede e esperar o mandato acabar. O que o senhor pretende fazer? Não, tem, obviamente, como a gente não está andando num fio de navalha, vamos por assim, saber quanto que nós vamos receber de recursos do governo federal e do estadual, tem as demandas assim, fixas, né, que o município vai ter e investimento por hora, assim, a gente não tá fazendo, não está projetando, justamente pela incerteza que a gente tem do cenário econômico que nos espera. Então, na hora que tiver mais estabilizado, obviamente que vai se fazer investimentos em infraestrutura, né, aquelas coisas. Pois é isso que eu queria perguntar. Tendo dinheiro em caixa, o que o senhor pretende? Claro, sempre tem que pensar aquilo que atinja mais o coletivo, né, a questão de infraestrutura, que seja em estradas, em pavimentação, que seja em equipamentos agrícolas, né, para as associações agrícolas, né, então todos são assim, atos, né, que possam contemplar a maioria possível, o mais possível de pessoas que estejam inseridas naquele contexto que tu quer agir. Prefeito, muitos municípios perderam população e essa evasão demográfica se dá, às vezes, por falta de educação sendo oferecida na cidade ou emprego, principalmente porque a juventude vai e não volta. Uhum. Como está o emprego aqui? Não, aqui tem mão de obra, tem falta de mão de obra. Nossa cidade pessoas morar aqui? Pode. Tem vários loteamentos no município assim implementados, né, que estão. Vai carecer de muita mão de obra para construção. Com certeza. Não só isso, mas para quem queira vir morar aqui para trabalhar aqui, tem um dos poucos municípios da região que ganhou população, né? Então, na nossa região, eu acho que como um todo, né? Aumentou. Não está definido, né, o censo ainda, né? Falta a finalização, né? Mas dentro do aspecto assim prévio, provisório, nosso município aumentou mais de 300 pessoas nos últimos 10 anos. Que é muita coisa, mas pelo menos antigamente a gente sempre contava com a expectativa de perder pessoas. Uhum. E dessa vez aconteceu o inverso. Então, a curva está para cima. Então eu acho que como toda a região, assim, de uma forma geral, está havendo uma renovação e um incremento na população das nossas comunidades. Conversamos, portanto, com o prefeito Valdir Goldschmidt, de Cândido Godói. Uma alegria conversar com o senhor. Muito obrigado por ter recebido tão bem aqui no seu gabinete. Eu agradeço a oportunidade e espero também que a gente possa contribuir cada vez mais para as nossas comunidades.